Então trabalhe muitas texturas, muitos sabores, trabalhe muitas experiências para que a criança consiga moldar o seu paladar e consiga trabalhar cada vez mais o seu hábito alimentar. Né? A gente não tem que ficar falando para a criança, esse alimento é bom, esse alimento é ruim, esse alimento é saudável, esse alimento não é. Se a gente quer ensinar uma criança a comer bem, essa estratégia é totalmente contraproducente. Se meu filho recusa o almoço, o que eu dou para ele comer até o lanche da tarde, sem substituir por leite? É essa a questão. Então, a gente, na verdade, vai depender de vários fatores. A gente olha o estado nutricional da criança, o grau de dificuldade dela, qual que é a real dificuldade dela, se é só uma seletividade ou se de fato ela tem alguma dificuldade para se alimentar. Então a gente olha vários fatores para depois estipular as estratégias. Você não tem que substituir uma refeição por outra. Se meu filho não comeu o almoço, eu tenho que substituir por leite. Não, porque se você fizer isso, você está cada vez mais incentivando a criança a ficar seletiva, a ficar exigente. Então, trocas não são bem-vindas. O que você vai fazer é garantir que em toda refeição tenha alimentos variados, alimentos confortáveis para aquela criança, com novos alimentos que ela não tem o hábito de comer. Que aí a gente garante que ela vai comer uma coisinha ou outra ali naquela refeição. E para não pular refeições. E aí depois ela vai simplesmente esperar até o lanche da tarde. Tá? Sem substituições, porque se você substitui, você tá estimulando o seu filho a ficar exigente. Então a gente não tem que, se comer o almoço vai desnutrir, vou dar o leite. Não, porque senão seu filho nunca vai querer comer o almoço. Ele sempre vai saber que vai ter um leite ali pra ele comer. Aí a questão das crianças maiores com a mastigação, que foi até outra pergunta. Não, então é comum a gente ver crianças que perderam essa janela de oportunidade para aprender a mastigar e tá ali até depois de 2 aninhos, comendo refeições líquidas, lácteas e não aprender a mastigar, né? E aí nunca é tarde para ensinar. A gente tem que pensar assim, quanto mais tarde a gente vai deixar passando, aí ele tá com dificuldade, ele não sabe mastigar, ele tem uma dificuldade no processamento sensorial. Quanto mais tempo vai passando, mais difícil vai ser. Então é essa a nossa mentalidade, não vai ser impossível, mas quanto mais tempo passa, mais difícil com certeza vai ser. Mais difícil vai ser tirar a criança daquele momento. E eu não estou falando que vai ser impossível, porque não. Não vai ser impossível, tá? Por maior que seja a dificuldade, a seletividade do seu filho, não é impossível reverter. Sempre vai ser possível, só que a gente precisa ter cabeça para isso, disciplina, estrutura, porque muitas vezes a gente não tem estrutura e é algo que a gente precisa trabalhar na gente mesma. A questão da estrutura, a questão da disciplina, a questão da firmeza. Crianças de 2 anos, principalmente, elas estão numa fase que elas querem mais autonomia, mas que mesmo assim elas precisam de limites, né? Limites, não limites que sejam limitantes, né? Que vão podar aquela criança. Limites que ela consiga entender, que ela consiga ver, tá? Que ela consiga compreender. Porque quem vai escolher o que vai estar no prato da criança é você, e não ela. E aí, mesmo crianças de 2 anos, elas só vão aprender a mastigar mastigando. E aí vai precisar de auxílio profissional com certeza, e a gente vai trabalhando essas mesmas coisas, essas mesmas outras dicas que eu dei para vocês. O bebê serve também para criança de 1, 2 aninhos, tá? E aí ela vai precisar de mais estímulos na região da cavidade oral para que ela aprenda de fato a mastigar e a engolir os alimentos. Porque a mastigação ela vai depender das oportunidades que essa criança teve, né, e da experiência do bebê. Então, deglutir não é um processo fácil, é um processo trabalhoso, tá bom? A Carol falou, só come legumes na sopa. Tá, mas aí a gente precisa ver. Você come sopa todos os dias na sua casa? Ou você faz uma comida diferente para o seu filho comer os legumes? Porque se você faz uma comida diferente para que seu filho coma os legumes, é importante a gente ver o que a gente está incentivando na criança. Ela come comida diferente da família? Ou é comida igual? Ou ela só vai comer o legume na sopa? Não é assim que a gente vai estimular a criança a comer legumes, tá? A gente precisa estimular uma variedade de oportunidades, de oferta, para que ela aprenda a comer.
A Josi, sou privilegiada, meu bebê tem 7 meses e come tudo o que apresento para ele. Muito receptivo. E geralmente o bebê nessa idade, né, o bebê na idade aí de 6, 7 meses até os 9, e até um aninho, na verdade, o bebê está muito receptivo. É por isso que eu sempre falo que a fase da introdução alimentar é um dos momentos mais oportunos para que a criança aprenda a comer. Se não for o melhor de todos, né? Porque ali a criança está desenvolvendo todas as habilidades dela e ela vai desenvolver essas habilidades dentro do que a gente permite que essa criança consiga desenvolver. Então, tudo que a gente permitir é onde ela vai se desenvolver. E aí ela tá aberta a tudo, ela tem muita curiosidade, ela quer explorar todos os sentidos, ela tá trabalhando todos os sentidos dela, porque como eu já disse, a alimentação é uma das maiores experiências sensoriais que a gente pode viver. A gente usa a visão, a gente usa a audição, a gente usa o tato, a gente usa o paladar, a gente usa a propriocepção, a gente usa o sistema vestibular, a gente usa muita coisa ali na hora da refeição. E por isso que a criança com alguma dificuldade no processamento sensorial, ela tem muita dificuldade com o momento da refeição. Porque é tudo muito, ela vai sentir muito aquilo ou ela sente de menos, né? Depende do espectro ali que ela tiver. Mas é importante sim estimular muito nesse momento para a gente conseguir trabalhar o máximo que essa criança consegue dar da alimentação. Então trabalhe muitas texturas, muitos sabores, trabalhe muitas experiências para que a criança consiga moldar o seu paladar e consiga trabalhar cada vez mais o seu hábito alimentar. Né? A gente não tem que ficar falando para a criança, esse alimento é bom, esse alimento é ruim, esse alimento é saudável, esse alimento não é. Se a gente quer ensinar uma criança a comer bem, essa estratégia é totalmente contraproducente. Por quê? Porque a criança não tem capacidade cognitiva para entender isso, que um alimento é para a saúde e o outro não é. Isso vai estimular cada vez mais a criança a comer os alimentos que ela gosta, né? Que é o alimento que é mais hiperpalatável. Então, a gente precisa saber entender mais da inteligência da criança, da cognição dessa criança, até para a gente conseguir ajudar. Porque, como eu já disse, o processo de alimentação está extremamente relacionado com a cognição, está extremamente relacionado com a inteligência, com o processo de se alimentar, porque é um aprendizado e a criança aprende a se alimentar de acordo com o desenvolvimento que ela tem, tá? E a gente tem que permitir que a criança se desenvolva ao máximo para que assim ela aprenda a comer. Gostou desse vídeo? Não deixa de interagir comigo, deixar seu comentário, curtir, deixar sugestões de novos vídeos, me contar se na sua casa você tem alguma dificuldade na alimentação do seu filho. Você também me acha no Telegram, no Instagram, lá eu posto dicas muito exclusivas para vocês. Me segue por lá também. Um beijo!